A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos. Nós estamos aqui hoje para estar fazendo uma pré-aula da lição número 1 do Conectar Mais Jovem. Cadê a revista? A revista é essa revista aqui. Conectar Mais. Estudaremos o livro de Eclesiastes. Meu nome é Evangelista Marcelo Miranda, falo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Muito prazer estar com você nesse vídeo. Para iniciarmos esse estudo, aliás, esse trimestre nós vamos estar estudando todo o livro. E hoje nós vamos estar estudando o tema, o contexto, né? Panorama do livro de Eclesiastes, né? Vamos estar falando aqui sobre o contexto desse livro. Bom, Deus chamou os patriarcas, Deus chamou o legislador Moisés, prometeu ao patriarca a nação de Israel, né, a sua descendência como a areia do mar. E depois veio Moisés, o povo, depois daquela situação escravizada no Egito, através da instrumentalidade de Moisés, o povo foi retirado do Egito. E depois Josué foi o seu sucessor para adentrar ali na terra, ali em Jericó, através da sua orientação militar, né, guiado por Deus, ele conquistou aquela terra. Esse foi o primeiro momento do povo de Israel, pós-formado, escravizado, liberto e conduzido. Depois desse período de Josué, que na realidade foi um período teocrático. O que seria então um período teocrático? Deus no comando de tudo. A autoridade estava na pessoa do Senhor Deus, do Senhor Jeová. Depois disso veio o período monárquico. O povo de Israel observou que outros povos tinham reis ao seu comando, eles eram diferentes e queriam também. Deus chamou o profeta Samuel, falou para ele ungir Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul reinou 40 anos, depois Davi o sucedeu, e o terceiro rei de Israel, então, foi Salomão. O período monárquico, a monarquia, ela traz o poder do rei, ela traz no seu bojo a autoridade de um homem, que é o rei. Ele tem autoridade militar, autoridade política diante daquele rei. Porém, em Israel se permaneceu também a autoridade eclesiástica, que funcionava paralelamente à autoridade do rei. O que seria a autoridade eclesiástica? Seria um profeta, um sacerdote ou um juiz que traria as orientações de Deus para o povo, para o próprio rei, né? Em casos de peleja, em casos de batalha, em casos de posicionamento, até mesmo posicionamento espiritual, com relação ao povo servir a Deus, adorar a Deus, ter os seus costumes, né, religiosos, enfim. E o povo, ele tinha assim em grande estima, em grande apreço a autoridade eclesiástica, a autoridade do sacerdote. Isso pesava muito para o povo, porque o povo sempre teve o costume de estar na frente um líder, né, que pudesse ter uma comunhão com Deus, uma intercessão, um elo de ligação entre o povo e Deus. E o sacerdote fazia isso porque levava a petição do povo a Deus. E por conseguinte,
o profeta trazia a resposta de Deus ao povo, né? E naquela época inicial, Samuel, ele tinha esses dois ofícios, né? Agora, quem foi o rei Salomão? Salomão foi o rei que subiu ao poder após seu pai Davi. Ele teve também alguns escritos, foi Eclesiastes, Provérbios, Salomão, Cantares e alguns salmos, como o Salmo 127, o Salmo 72, né? Salomão foi um homem muito sábio. Ele pediu a Deus a sabedoria. Deus falou: pede o que tu quiseres, Salomão. Mas Salomão pediu sabedoria. Deus falou: por quanto não pediste nem riqueza, nem outra coisa qualquer, eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar também riqueza. Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra em sua época. E isso agarinhou para esse homem muitas riquezas, porque a sua fama corria por todo aquele mundo no momento. E todos queriam conhecer essa grande sabedoria, esse grande homem que tinha vasto conhecimento. Salomão tinha conhecimento da fauna, da flora, isso você pode ver lá em Reis, capítulo 6, versos 11, 12, 13. Ele tinha conhecimento do mundo animal, micro, macro. Ele, enfim, tinha uma sabedoria, na realidade, uma sabedoria acima da época. Então, ele era um homem diferenciado pela sua sabedoria. Com isso, as pessoas, os outros reinos, os outros reis, iriam a Jerusalém para visitar esse homem, conhecer esse homem. E com isso, Salomão foi ficando rico, porque cada povos que iam para visitá-lo trazia riquezas, ouro, prata, berilo, madeira, tecidos preciosos, animais que eram muito valiosos na época, né? Os animais, quem tinha muitos animais eram considerados pessoas ricas, porque dali ele possuía o alimento através daqueles animais. Então, Salomão foi se enriquecendo, e com isso gerou um período de paz, porque enquanto os povos estavam interessados em ir lá conhecer, eles se atinham a não ter problemas militares, atacar e tudo mais. E com isso se instaurou ali um período de paz. Aí Salomão coloca em prática o projeto do seu pai Davi, que era a reconstrução do templo. Na reconstrução do templo, Salomão, na época, ele faz uma aliança com o rei Irão, o que lhe gerou muito benefício no que tange a mão de obra para o templo. Esse homem chegou junto e isso foi de grande valia para a construção do templo. Assim construiu o sonho do seu pai Davi. E isso você também está no livro de Reis. Salomão e a aliança com Deus. Salomão então ora ao Senhor, segunda vez, e fala com Deus. E Deus o responde naquele clássico versículo que diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Isso está lá em Eclesiastes, em 1 Crônicas 7, você pode, no verso 14, verificar. Salomão, através dessa romaria que foi feita,
em prol de conhecer a sua pessoa, então trouxe também um personagem que é uma novidade, que foi a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá veio e ela tanto cria e queria conhecer essa sabedoria, como queria também meio que testar. E ali ela fez um teste com alguns enigmas. Salomão trouxe a resposta que ela queria. E é interessante o relato dessa líder, que fala que a fama de Salomão não é verdadeira na sua proporção. Por quê? Porque na realidade ela ouviu falar de um rei sábio, mas quando chegou em Jerusalém, viu que o homem era muito mais sábio do que ela imaginava. Então ela ficou maravilhada a respeito do rei Salomão. Vamos falar um pouco sobre o contexto, então, agora, do livro de Eclesiastes. A vida de Salomão é marcada por duas fases, né? A primeira fase é que ele ama Deus, que ele dedica a sua vida a Deus, que ele faz essa oração, recebe a sabedoria, todo o povo fica maravilhado com essa postura do rei, essa governamentalidade do rei. A segunda fase é a fase onde ele começa a relaxar, digamos assim, começa a amar e casar com outras mulheres, né? E ali ele se envolve, infelizmente acaba cedendo aos caprichos dessas mulheres que trazia sua crença em outros deuses, o que não agradou em nada a Deus, né? E aí Eclesiastes, que é citado no livro como o pregador, após ter gozado de toda a vida, com todas as riquezas, né? Com tudo que ele poderia ter, com sabedoria, e percebe que tudo aquilo era vaidade. Aí vem no versículo 2, ele vai do capítulo 1, que é o nosso texto de referência, que é o capítulo 1 de Eclesiastes, verso de 1 ao 9. No versículo 2 ele vai falar vaidades e mais vaidade. Então o Eclesiastes aí é a palavra do pregador. E ele diz vaidade e mais vaidade. Por quê? Porque ele percebe que tudo se repete na vida. E por mais que ele possa gozar de todas as coisas, tudo um dia acaba. E aí ele sinaliza o seguinte, que o mais importante é estarmos na presença de Deus, adorar a Deus, seguir os preceitos de Deus, para que um dia estejamos eternamente na presença desse Deus maravilhoso. Vamos ler aqui o texto então de referência. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa câmera. Diz assim a palavra do Senhor. Só para me enquadrar mais aqui, para que os irmãos possam estar vendo melhor. Eclesiastes capítulo 1, a palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, verso 2 que eu citei, vaidades e mais vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidade. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar,
Contudo, o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso? É o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Só equilibrado aqui. Então, esse texto, ele é o texto, né, de referência, aonde Salomão começa o capítulo desse livro expressando o quanto que a vida é passageira e nós necessitamos sim de estar na presença de Deus, porque tudo se passa, tudo é um ciclo de vida. A nossa vida é um ciclo, né? Nós nascemos, crescemos e acabamos tendo filhos, envelhecemos e morremos. E isso passa tudo muito rápido, de forma que a gente tem que aproveitar o desígnio de Deus em nossa vida, não é verdade? Vamos falar aqui sobre a questão da vaidade. Tudo é vaidade. O que realmente Salomão, o pregador, estava querendo dizer com esse termo? Olha, irmãos, a vaidade, ela é aquilo que vai, o termo já diz, né? Vai com o tempo, ou seja, vai com a idade. Ela termina num determinado período e se acaba. Todas as coisas que são perenes, que passarão, então são classificadas como vaidade. E o que passa? A vida passa, os bens materiais passam, a fama passa, o dinheiro passa. Nós não possuímos, não podemos possuir pós-morte. Então tudo isso que é passageiro passa, e a vida em si, ela passa, não é verdade? E porque a morte é certa, e o que é certo virá, como ele diz no texto. O que é certo virá. Então isso leva o pregador a certas indagações, como por exemplo, por que viver se a morte é certa? Quem sou eu? Para onde vou? Por que estou aqui? Então essas indagações levam o pregador a escrever então esse livro de Eclesiastes, que é o livro que relata a respeito, baseado nesses questionamentos, né? Todo prazer, todo querer, todo conquistar vai passar. Vaidade mais vaidade. Significado de vaidade: passa e acaba e se desfaz, né? Vaidade, tudo vai com a idade. Vaidade, tudo acaba com o tempo. Vaidade, tudo é temporal e se desfaz. E aí eu deixo para os jovens o capítulo 12 de Eclesiastes, né? Que fala em relação aos jovens, porque como nós estamos jovens, como Salomão era jovem, ele tinha energia, saúde, perspectiva, mas não tinha bagagem experimental da vida, e ele acabou possuindo com o tempo e verificando já no final da sua vida, que provavelmente o período em que ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele verifica que precisa o ser humano precisa ter uma postura diante de Deus para uma vida eterna. Eclesiastes ele vai nos apontar a gratidão e o temor a Deus e a contemplação da obra de Deus, para tornar a vida mais
feliz, assim como diz o bispo Samuel. O homem precisa se apegar naquilo que é eterno, a satisfação da vida e a completude, né, eterna. Está em servir a Deus e estar em uma eternidade em sua presença. A título de conclusão, nós estamos encerrando aqui, a título de conclusão, eu quero ler aqui o finalzinho da nossa lição, quando diz aqui: a felicidade plena existe somente quando descobrimos que o nosso maior objetivo não é conquistar coisas, e sim amar a Deus e ao próximo. Vou repetir. A felicidade plena existe somente quando descobrimos que o nosso maior objetivo não é conquistar coisas, e sim amar a Deus e ao próximo. Por isso que Deus já deixou no seu mandamento, né, o primeiro mandamento do Decálogo: amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amai ao próximo a si mesmo. Então eu deixo essa mensagem para você nesse dia e desejar a todos vocês uma excelente aula em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Jovens, conectar mais. Deus abençoe.